Imagine um país desigual. Um país onde ser bom tem a ver com esbanjar riqueza e ser mercadoria. Por todos os lugares, propagandas, produtos, roupas, marcas, estilos de vida cobrem os cidadãos de desejos e vontade de dinheiro. Faça seu plano, estude, trabalhe, que se continuar todo mundo se esforçando, as 26 pessoas mais ricas entre nós vão concentrar a riqueza equivalente à metade da população, ou 3,8 bilhões de pessoas, enquanto 900 milhões continuam em situação de fome extrema. O desemprego vai aumentar enquanto a ponta mais rica só ganha. E a palavra de ordem: trabalhe e produza ainda mais. O que você faria para sair disso? E de qual país estou falando? Dele mesmo. O país que todos nós vivemos. Um país chamado capitalismo. Agora pare. Pense o seguinte: na biologia, parasita é o organismo que vive dentro de outro organismo, dele obtendo alimento e normalmente prejudicando o organismo hospedeiro. Parasita é usado como expressão pejorativa para se referir àquele que à custa dos outros vive por pura exploração. Ao ficarmos de frente com pobres que se degladeiam e enganam uma família rica para poder servi-los disputando a servidão voluntária, o filme nos pergunta de maneira clara: quem é o parasita de quem? 이거 진짜 상징적인 거네. Suave, tranquilo, como prometido no último vídeo do ano sobre Coringa e Bacurau, abro o ano falando de Parasita, filme que eu sabia que ganharia muito espaço após o Oscar, e não é à toa. A arte, no geral, incluso o cinema, é reflexo direto do espírito do nosso tempo. E se existem diretores em culturas, línguas e países separados dialogando o mesmo tema, isso só mostra quanto, apesar de tudo, as pessoas estão pensando sobre desigualdade e extrema pobreza em nossa sociedade. E em Parasita, não é diferente. O encontro entre as famílias Kim e Park é uma metáfora bastante óbvia para antagonismos de classe na sociedade sul-coreana, e também da nossa. Mas não é tão simples. Se olharmos apenas para este aspecto da trama, podemos deixar de enxergar uma crítica mais sutil, profunda e devastadora do filme de Bong Joon-ho. E é essa sutileza avassaladora que veremos no vídeo de hoje. Acabou as férias, eu tô de volta com vídeo semanal sem falta. Então já deixa o seu like, inscrição, sininho, porque o algoritmo vai me prejudicar muito nesse retorno. E eu preciso da sua ajuda interagindo em comentário e compartilhando para seus amigos. Mas enfim, vamos ao filme? O ponto de partida dele é simples. A família Kim está toda desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado quando uma oportunidade do acaso faz com que Kim, filho mais novo, comece a dar aulas de inglês a uma garota de uma família rica, os Park. E deslumbrados com a vida luxuosa da família endinheirada, pai, mãe, filho e filha passam a bolar um plano para se infiltrarem na família burguesa, um a um, custe o preço que custar. Afinal de contas, concorrência faz parte da vida, não é assim que aprendemos? Essa é a distopia da qual vive o filme, a Coreia do Sul e o mundo. É simbólico, mas literal. Se infiltrar e se agarrar desesperadamente a uma chance para melhorar de vida. Para falar do cinema de Joon Ho-bong, precisamos primeiro entender a sua mistura de gêneros antagônicos. Drama e suspense são constantemente intercalados com cenas de comédia e alívio, sem que a gente note a mudança. Isso serve para entrarmos na mesma sintonia de insegurança e paranoia de emoções que vivem os personagens de seus filmes. Porque assim é a vida, uma mistura de gêneros onde não há separação clara de riso e dor, e pequenos gatilhos são a chave de virada para os fatos mais importantes da nossa vida. Por isso, nesse filme, cada detalhe importa para a trama. Os cortes, as tomadas, a trilha sonora ou o tempo de cena. Cada plano do filme tem o seu par explicativo no que é conhecido como arma de Chekhov, um conceito narrativo onde todos os elementos de uma história só aparecem se necessários para a resolução do filme. A primeira metáfora que grita aos olhos é sobre hierarquia e perspectivas. Os ricos moram no alto e os pobres no baixo, mas não é tão simples. A distância entre as duas casas só é vista de uma perspectiva. O plano de câmera é sempre de cima para baixo se falam os ricos e de baixo para cima se falam os pobres. E toda a jornada dos Parks é sempre mais curta. Quando estão fora de casa, os ricos estão sempre de carro, com motorista, e por isso não sabemos a distância percorrida por eles. Sempre que os pobres estão com ricos, a distância não importa. Mas basta uma chuva para que comecemos a enxergar as coisas como elas são. A fuga da família explicita a distância das casas. A descida de escadas e morros, túneis e passarelas numa viagem sem fim debaixo de chuva marca bem o local de cada família. Na casa dos Kins, encontramos um semi-porão. Móveis apertados, paredes sufocantes e mais um símbolo evidente. Se os Parks estão no topo, os Kins estão num semi-porão. Não completamente embaixo da terra, pois ainda lhes sobra uma ponta de esperança.
É como um sonho meritocrático de que enquanto uma fumaça ou uma fresta de luz entrar pela sua janela, ainda há esperança. Sim, até a luz e o som são usados pelo diretor Joon-ho como uma maneira de ilustrar o contraste de classes. A casa dos pobres é escura, não tem fontes de luz e tem péssima acústica. O sol só aparece no filme a primeira vez na mansão dos ricos, que é sempre clara, espaçosa e soa sempre como um eco, denotando o vazio excessivo da casa e da vida dos Park. Além disso, em absolutamente todas as tomadas, a câmera coloca os personagens em linhas invisíveis que separam o nosso lugar social, mas que também determinam a forma de perceber os fenômenos ao nosso redor. Sim, aos poucos vamos compreendendo que no filme, todos os elementos que acontecem à nossa volta dependerão de um lugar social para serem compreendidos. Eu vou tentar explicar melhor. A chuva, por exemplo, é motivo de comemoração para a família rica, pois significa sol no dia seguinte, trazendo limpeza, conforto e admiração. É momento da criança acampar com a barraca norte-americana importada. Para outros, porém, a água é uma tragédia, como por exemplo nessas cenas do filme aqui. É uma pouca vergonha, não? Nesse momento, enquanto na casa de um vemos um plano aberto, um janelão como tela de cinema para contemplar a natureza, no outro vemos a água na altura dos nossos olhos, como se fôssemos um daqueles objetos boiando, enquanto Ki Jung fuma um cigarro na privada pressionada contra a parede. Tudo o que acontece ao nosso redor depende de onde viemos. Essas linhas invisíveis que demarcam a hierarquia da nossa vida mostram que é possível se infiltrar em outras classes, mas as linhas permanecerão separando os personagens, sem que a gente perceba. Então, até agora o que vemos até aqui é que Parasita é um filme centrado entre classes antagônicas, certo? Mais ou menos. A chegada da governanta despedida implorando por ajuda muda tudo. É aqui que o filme começa a mostrar sua complexidade. Numa noite de diversões da família Kim na mansão, enquanto os Park viajam, a governanta despedida aparece de surpresa. Suja, apavorada, machucada, corre direto para a sala secreta no porão, onde nós descobrimos que o seu marido está escondido de agiotas há 4 anos. Depois de saírem de um semi-porão por meio de golpes, os Kim descobrem que outra família da classe trabalhadora também levava uma vida miserável, mas num porão ainda mais baixo e completamente ausente de luz, onde nenhuma esperança se faz possível. E nesse momento, quando pensamos que então os pobres se unirão para uma espécie de revanche ou resolução, o exato contrário acontece. Nenhum dos pobres personagens do filme mostra qualquer senso de solidariedade de classe. Disputando migalhas, indivíduos da mesma espécie lutam pelo parasitismo, praticando flagelo e canibalismo. O resto do filme envolve uma trama tripla. Por mais que os interesses dos pobres fossem basicamente os mesmos, parece não haver outra alternativa senão a eliminação da concorrência. Quando a governanta fica em vantagem e ganha o mínimo de poder, é a vez dela explorar e oprimir, fazendo a família implorar por misericórdia. É uma espécie de falsa consciência. Muitas vezes, os trabalhadores sustentam visões antagônicas aos interesses da própria classe. Com o tempo, descobrimos o sonho de Gyeong-se e o que aconteceu para dar errado. Seu sonho era abrir uma confeitaria Kim Castella, que seria equivalente à modinha de abrir uma temaqueria no Brasil, sabe? Essa história é real na Coreia e, de fato, uma bolha de franquias explode no país a cada alguns anos, deixando no final milhares de pessoas com sonhos falidos, dívidas enormes e nenhuma condição de pagá-las. O sonho de ser empreendedor levou Gyeong-se para o buraco. Esse tipo de história é bem comum hoje em dia, não é? Agora adivinhe, se o ideal de vida desse sujeito era ser um grande empreendedor, qual o sentimento que ele vai nutrir pelo pai da família Park? Idolatria. O patriarca da família é um case de sucesso. Um funcionário de uma chaebol, como são chamadas as empresas de grande sucesso na Coreia, e são tratadas como igrejas santas do empreendedorismo. Quando o pai da família Kim acaba se escondendo no porão secreto dos Park, ele testemunha o estranho ritual de Gyeong-se, que, transtornado e numa espécie de transe, agradece a família diante de uma foto que apresenta o Sr. Park como CEO do ano, como um deus, apenas por alimentá-lo e alojá-lo, apesar daquela situação miserável que ele se encontra. Por isso, na lógica da falsa consciência, Gyeong-se e Mr. Kim se enxergam mais próximo de Mr. Park do que de si próprios. Ou seja, a família dos patrões, longe de ser um inimigo, é um ideal. Essa lógica resulta num respeito quase divino pelos mais ricos, impedindo que os mais pobres que vivem no porão se identifiquem entre si e encontrem força em sua solidariedade. A família Kim se vê privilegiada ao conseguir um emprego, pois a comparação com os seus próximos é a miséria total. Na sociedade de hoje, a pior tragédia não é ser explorado, mas sim não ser apto para ser explorado.
O filho da família precisa falsificar um diploma para dar aulas de inglês, pois não conseguiu nem chegar à universidade. Os personagens da classe trabalhadora em Parasita internalizaram a lógica do nosso sistema. Essa é a ideia que condena a família Kim. Por isso que o pai não percebe suas próprias contradições. Quando tudo vai por água abaixo, literalmente, o pai diz que não há planos possíveis para os miseráveis e o que resta são pequenos truques para sobreviver. Já quando se repara com o ritual do concorrente, ele pergunta: essa esperança flutuante se completa na estranha metáfora da pedra, que como um amuleto para Kyu-woo, ocupa o espaço e aparentemente não serve para nada. Com o tempo, aquilo que começa como um símbolo de prosperidade e esperança pode se tornar um fardo, e se você carregar demais a pedra da esperança sem base na realidade, o apedrejado pode ser você. E esqueça as maçãs podres. Se nos filmes americanos, como vimos em Coringa, os heróis e os vilões são divididos claramente e a culpa sempre recai nos indivíduos, como se o problema todo estivesse apenas em alguns indivíduos podres que impedissem a máquina perfeita de funcionar, aqui isso é destruído. A patroa não é rica por ser bondosa, mas é bondosa por ser rica. Sua aparente generosidade e simpatia só acontece porque ela não tem problemas de sobrevivência. É cruel. Por isso, o problema não é uma família em específico, mas o modelo, a estrutura onde as famílias estão submetidas a agir. Essa é a real causa do problema. Com o fim dos parques, outra família vai mudar para casa, talvez alemã, inglesa ou coreana, e tudo continuará igual. Morro explora porão. As particularidades podem ter mudado, mas a situação é a mesma. Outra pessoa rica para morar no andar de cima e outra pessoa pobre sendo explorada mais abaixo. E nenhum dos personagens parece ver isso. Essa estrutura inclusive nos afeta. Torcemos pelos Kins não porque sejam pessoas melhores que os Parks, eles mentem, trapaceiam, machucam outras pessoas. Torcemos pelos Kins porque eles vêm de onde vêm, porque eles estão numa estrutura bizarra. E ainda assim a estrutura está tão enraizada em nós que não torcemos para eles reformarem ou destruírem ou romperem a estrutura. Simplesmente torcemos para que eles escalem. Queremos que os Kins virem Parks, reduzindo o problema a uma esfera individual. Parasita, assim como todos os filmes de Joon-ho, coloca um espelho no nosso rosto, para que possamos ver as nossas falhas, nossas atitudes diante do caos. Parasita não deve ser simplificado. Não importa a família, não há maniqueísmo. Somos parte de um espetáculo cruel, onde personagens individuais são partes da engrenagem problemática e manifestam seus papéis e problemas por estarem onde estão e não serem quem são. Nos filmes de Joon-ho, sempre há limites e linhas para a conciliação das classes. Os Kim podem se adaptar e se infiltrar o quanto for. Seu cheiro é o limite de classes. Seu cheiro é o inconciliável, o indisfarçável. O cheiro da classe é a cruel mensagem. Sua presença pode ser pouco invasiva, quase invisível, não importa. Seu cheiro incomoda. Mesmo com seu filho morrendo no colo, um Park não consegue aguentar o cheiro de um pobre. E o filme termina como você sabe que termina. O plano de Kyu-woo para resgatar o seu pai no final do filme é simplesmente um sonho. Ele quer comprar a casa, avançar na estrutura e se tornar um parque. E vamos lá, sabemos que isso não vai acontecer. Esse é o sonho da esperança mais uma vez agindo sobre nós. Não há uma vitória em Kim ser parque. Senão, nada muda. Os filmes desse diretor, e agora já assisti todos e posso falar, mantêm o mundo lá fora inalterado. Só quem viveu e viu continua com um medo inexplicável. Mas apesar dos horrores que vimos nas últimas horas, nada mudou. O mundo continua indiferente às dores do nosso sistema. É como se dentro da máquina cada um tivesse seu lugar pré-determinado. Um assento marcado, um vagão a seguir rumo ao amanhã. E aqui chegamos em Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer, outro filme de Bong Joon-ho que aprofunda de maneira ainda mais radical essa discussão. E que, sério, você tem uma semana para assistir, porque a gente vai voltar a discutir ele no próximo vídeo. Mas enfim, parando agora para olhar a realidade que conhecemos em Parasita e olhar para nossa realidade ao nosso redor, o quanto as esferas de poder e limites de classe importam, eu te pergunto, quem é o parasita de quem? Me conta nos comentários, com like, sininho e inscrição, vamos debater isso junto. Se puder, passa no financiamento coletivo do Catarse, que mantém tudo isso existindo, e qualquer valor faz a diferença. A gente se vê por aí, e falou-se.